Boa noite, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga clínica hospitalar. Minha formação, a minha especialização em psicóloga hospitalar. Minha abordagem é terapia cognitiva comportamental, a TCC, e eu estou aqui hoje a convite da Kairos para falar um pouco com vocês sobre a síndrome de burnout. Atualmente, estima-se que 30% da população que trabalha esteja sendo cometida pela síndrome de burnout. Esses números eles são tão elevados que colocam o país na segunda posição mundial, atrás apenas do Japão. Por essa situação de importância desse quadro, a OMS incluiu o burnout dentro da classificação de doenças a partir de 2022. Então, a partir de 2022, a síndrome do burnout, ela é considerada uma doença ocupacional. Ela passa a ser considerada uma doença ocupacional. Para a gente estar falando um pouco sobre a síndrome de burnout, eu vou começar falando para vocês que conceitualmente ele é um estresse crônico, não manejado de forma adequada dentro do ambiente de trabalho. E ela é composta por 3 dimensões, né? A primeira dimensão a gente vai estar falando de esgotamento, uma exaustão. A segunda dimensão a gente pode estar falando em relação à sua atividade dentro do ambiente de trabalho, que geralmente as pessoas acometidas pelo burnout, elas começam a ter comportamento de evitação das suas atividades, uma postura mais negativista. E a terceira relaciona essa ideia de produtividade, em que a eficiência do trabalho do indivíduo ela é mais reduzida. A gente começa a pensar como que a gente vai diferenciar uma depressão, uma ansiedade, estresse e burnout, né? Tudo é muito parecido. Então, só para a gente entender, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um transtorno de humor, né? Um transtorno de humor que ele tem origem multifatorial e que pode ser influências do ambiente, a história de vida do indivíduo. E ansiedade. Ansiedade é um estado de preocupação constante e ameaça, então eu tô sempre alerta, né, o que vai acontecer. O estresse são vivências traumáticas frente a pequenas coisas que acontecem no meu dia a dia que eu tenho que me adaptar àquilo. E o burnout? O burnout, ele é uma condição que está relacionada diretamente ao contexto do trabalho. E assim eu acredito que fica mais fácil da gente estar conhecendo um pouco dessa síndrome. Quais são os principais sintomas dessa síndrome? Como eu disse, ele é composto por 3 dimensões. Na primeira dimensão a gente fala de esgotamento e exaustão. O que o indivíduo nessa fase ele pode apresentar, né? Ele vai ter a gente vai falar do indivíduo que apresenta uma sensação de esgotamento, cansaço físico, um cansaço físico e mental que obviamente vai interferir na funcionalidade global desse indivíduo, né? Então é uma exaustão mesmo, é um cansaço, não é um cansaço só físico, é um cansaço mental, que ele vai diminuir a capacidade desse indivíduo nas suas atividades laborais. E a segunda fase, né? Qual que é a segunda fase? Então, a segunda fase ela diz respeito da nossa função dentro do ambiente de trabalho. O que eu posso esperar do indivíduo nessa condição? Então, eu posso esperar um comportamento mais evitativo, eu não consigo cumprir prazos, então eu começo a evitar meus superiores, um comportamento mais de irritabilidade. O indivíduo acometido com burnout, ele não tem tolerância à pressão, ele não sabe trabalhar com pressão. E a terceira fase? A terceira fase, a gente pode estar falando do campo da produtividade desse indivíduo, que ela vai estar muito mais reduzida, né? E aí ela vai ter o quê? Uma dificuldade de raciocínio, de memorização, que isso vai implicar na sua funcionalidade. Como prevenir? Como que eu posso prevenir a síndrome de burnout? A gente precisa aprender
Como eu disse inicialmente, o que é o burnout? Ele é um estresse crônico, não manejado de forma adequada dentro do trabalho. Então, como que eu posso fazer para aprender a lidar com as pressões do dia a dia no meu ambiente de trabalho sem que isso me esgote, sem que isso me estresse? E aí a gente pode pensar na qualidade de vida, então uma vida saudável. Fora do ambiente de trabalho, ela é importante na prevenção do burnout. Então eu posso estar pensando socialização, lazer com a família, atividade física, um tempo para fazer algo que eu gosto, se eu gosto de ouvir música, se eu gosto de fazer uma yoga. Então eu tenho que me dedicar a outras áreas da minha vida que não seja só o trabalho. E existe tratamento para essa síndrome do burnout? Sim, existe um tratamento. Vai depender muito da condição que o indivíduo se encontra, né? Existem indivíduos que somente com a psicoterapia ele consegue sair dessa condição. Outros não, que precisa ser acompanhado por um psiquiatra, por um médico e até tratamentos medicamentosos, né? E a gente tem que estar sempre acompanhando isso. Não existe um prazo, cada indivíduo reage de uma forma ao seu tratamento, então não existe um prazo, em média, para eu estar falando para vocês. O importante é a gente sempre lembrar que existe tratamento sim, e dá para voltar a ter uma vida adequada no meu ambiente de trabalho se eu fizesse corretamente o tratamento. Não esquecendo nunca que atividade física, lazer, uma vida saudável ajuda na prevenção do burnout. Bom, foi um prazer ter falado um pouco com vocês, espero ter contribuído um pouquinho e até breve.